E hoje nós vamos falar sobre carteira de investimentos. Como montar uma carteira de investimentos? Acho que isso é a dúvida de muita gente quando entra nesse mundo. Porque não sabe como, quando, como fazer a alocação desses seus recursos. Não é de forma aleatória, vai comprando e o que achar que é bom ou teve uma dica, compra e está tudo bem. Não, não é assim. A gente sabe que isso vai levar à ruína financeira. Por isso que existem tantos estudos e tantas pessoas que são referências no mundo financeiro que mostram qual seria o melhor método de alocação. E método de alocação é apenas um plano de como você vai alocar o seu dinheiro da melhor forma. Buscando o quê? Sempre eliminar o máximo de risco, mas manter a rentabilidade. E hoje a gente vai falar sobre isso de forma bem prática, pontual. Você vai ver que você vai conseguir estabelecer a sua forma, a sua metodologia de alocação. E para isso eu vou apresentar a minha. Não que tenha que ser o seu método, mas para que você tenha uma referência de como você pode montar o seu próprio método de alocação. Não se preocupe, fique até o final e você vai ver que vai ser muito fácil de você enxergar esse caminho de como montar uma carteira de investimentos, como estabelecer o seu método de alocação. Primeiro, quando a gente fala em método de alocação, a gente tem que saber que ele está dentro de um contexto maior, dentro de estratégia de investimentos. O que é isso? Quando a gente fala de estratégia de investimentos, a gente tem que pensar alguns aspectos. Primeiro, objetivo. Quais são os objetivos? Ninguém investe só por investir, mas ele tem que ter um alvo, né? Seja aposentadoria, a educação dos filhos ou uma casa própria, é um objetivo que você está estabelecendo, que você está direcionando os seus recursos para isso. Já tendo objetivo, você tem que entender qual é o seu perfil de risco. Tem pessoas mais suscetíveis e menos suscetíveis a risco, é inerente de cada pessoa. E também tem a questão da idade. Quanto mais velho você fica, mais indicado é que você tenha um risco menor na sua carteira. Quanto mais jovem, se torna mais propenso a você ter um risco mais elevado, porque você tem mais tempo nesse processo, talvez, de fazer correções caso você tenha algum problema no meio do caminho. Aí sim, a gente entra na questão do método de alocação, que aí depois a gente chega na parte de seleção desses ativos. Mas primeiro a gente estabelece o método, depois selecionar os ativos que vão fazer parte dessa carteira, né? Os ativos e classes de ativos. Como hoje a gente vai falar de método de alocação, a gente vai se concentrar nesse tema. E aí a gente tem que entender, o método de alocação, ele possui classes de ativos. E a gente também tem o percentual que a gente vai destinar para cada uma dessas classes. E por que isso é importante? Então, quando a gente tem um método, entende quais classes de ativos a gente vai utilizar, os percentuais, isso a gente vai fazer com que a gente diminua o risco da nossa carteira. Por quê? Já ouviu aquela expressão? Não é viável deixar todos os ovos numa mesma cesta? Porque se ela cair, todos quebram. Agora, se você colocar em várias cestas, se uma por acaso cair, você tem um prejuízo menor. Quando a gente tem várias outras classes de ativos, a gente vai ver que um em relação ao outro, às vezes, vão estar em momentos distintos. Então, às vezes, um vai estar subindo, o outro vai estar caindo. Isso a gente chama de correlação negativa. Como, por exemplo, a gente tem ações e renda fixa. Em geral, quando a taxa de juros está alta, a renda fixa ela está pagando muito bem. Mas, por outro lado, as ações não estão pagando muito bem. Então, a gente tem uma correlação negativa. Quando uma está bem, a outra não está. Isso faz com que a volatilidade da sua carteira fique mais baixa, mas não deixe também, não faz com que a rentabilidade caia muito, porque você vai estar ganhando na renda fixa, mas na renda variável você já não vai estar ganhando tanto, mas não vai deixar de ganhar. Então, você diminui o risco, diminui a volatilidade, mas mantém uma boa rentabilidade. Está vendo que faz sentido você estruturar a forma que você vai alocar os seus recursos? E agora eu quero mostrar o meu. Como é que eu utilizo, qual metodologia eu utilizo para alocar os meus recursos. Antes de mostrar meu método de alocação, gostaria de fazer um pedido muito especial para você curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e assim o YouTube vai poder indicar para mais pessoas esse conteúdo. E isso vai fazer com que a gente crie uma comunidade forte e juntos a gente vai poder alcançar nossos objetivos financeiros. Vamos lá que eu vou te mostrar meu método de alocação. Eu denominei o meu método de alocação de NOF, uma referência para não termos medo de investir. Nós temos o N, que vem de negócios, nós temos o O, que vem de oportunidade. Essa é a primeira estrutura. A segunda estrutura, nós temos o FIA, nós temos os fundos imobiliários, nós temos o exterior, nós temos as ações. O R nós temos a renda fixa.
Bom, e o que seria cada um deles? Eu quero começar pela oportunidade. A oportunidade é onde eu deixo meu caixa, aquele recurso que eu vou utilizar para a parte de negócios, que eu vou falar, quanto também da minha carteira previdenciária, que é essa segunda estrutura do FIR. Então, dentro da oportunidade, eu deixo sempre o dinheiro disponível, porque a qualquer momento vai surgir uma oportunidade e aí eu vou utilizar e eu tenho que ter acesso rápido a esse recurso. O N de negócios é onde hoje eu trabalho com trade, opções e até a parte automotiva. Mas tudo isso, mais para frente aqui no canal, eu vou falar com vocês. Bom, finalizada a parte do No, nós vamos para a parte do FIR, que é a minha parte, a minha carteira previdenciária. E nela eu vou ter 4 classes de ativos: os fundos imobiliários, a parte de investimento no exterior, ações, e aqui é ações brasileiras, e a renda fixa. Aí você me pergunta, qual a diferença, por exemplo, em oportunidade, que eu falei que é meu caixa, da renda fixa aqui no FIR? É porque na minha carteira previdenciária, a renda fixa, eu trabalho com uma especulação na renda fixa, que é a marcação a mercado. Eu vou utilizar ali a parte do Tesouro com os pré-fixados e o IPCA+, onde eu vou utilizar para poder ter uma rentabilidade quando a taxa de juro cair. Mas isso aqui não se preocupe, parece complexo no início, mas é só para diferenciar o meu caixa de oportunidade com essa renda fixa que a gente colocou aqui na parte do FIR. Qual é o percentual hoje em cada uma dessas duas estruturas? Hoje eu trabalho com 50% do meu capital no No e 50% do meu capital no FIR. E com certeza, com o passar dos anos, isso aqui vai diminuir e aqui vai aumentar, porque a ideia é cada vez mais eu deixar mais robusto a minha carteira previdenciária. Porque hoje o No, ele me dá a oportunidade de crescer o meu capital, tanto para me alocar aqui na minha carteira previdenciária, quanto para realizar alguns sonhos da minha família. Então aqui eu tendo a ter uma maior rentabilidade com os negócios. Mas eu sempre observo as oportunidades. Nem sempre está num bom momento para fazer trade ou opções. Então, se eu tenho aqui uma maior oportunidade na minha carteira previdenciária, eu vou alocar ainda mais nela. E aí eu vou fazendo esse balanceamento. Mas hoje eu tenho 50-50 com tendência a cada vez mais aumentar o meu percentual na minha carteira, na parte da minha carteira previdenciária. Ok, agora em relação aos percentuais dentro de cada uma dessas estruturas. Aqui no No é sempre muito variável. Sempre que eu tenho um recurso, ele vai para o meu caixa aqui de oportunidade. E ele pode ser direcionado tanto para negócio quanto para a minha parte previdenciária. Então, ele vai oscilar muito. Já na parte previdenciária, eu tenho percentuais mais claros. Por exemplo, a renda fixa, hoje, eu tenho 20% de alocação nela. Nos FIIs, nos fundos imobiliários, eu tenho 25%. Já no exterior, eu tenho 25% também. E nas ações, 30%. Essa é a minha alocação base. É isso que eu sigo aqui, principalmente nessas classes de ativos. E como é que eu trabalho? Eles são sempre fixos? Isso aqui não muda? É sempre assim? Não. Para ter uma melhor dinâmica na minha carteira, eu sempre trabalho com o que a gente chama de banda de desbalanceamento. O que que é isso? Eu falei que ações eu tenho uma meta, um percentual de alocação de 30%, não é? Então, vamos colocar aqui 30%. Só que eu sempre aloco todos os meses, em todas as oportunidades que eu tenho dentro dessa minha área da carteira previdenciária, no que está em melhor oportunidade. Então, vamos supor que agora a gente está em uma boa oportunidade em ações, mais do que outras classes. Eu começo a aportar. O que que vai acontecer? Eu vou aportando, isso aqui vai subindo, 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 subindo. Então, eu tenho um limite máximo e um limite mínimo para essa classe de ativo. Então, eu sempre trabalho em todas as classes com o dobro e a metade. Então, o máximo que eu posso chegar aqui em ações é 60%. Já o máximo, o mínimo, desculpa, que eu posso chegar é em 15% do que eu tenho aqui reservado para a parte previdenciária. Então, quando eu chego em 60%, o que que eu faço? Eu paro de aportar aqui e caso suba demais as ações, elas estejam se valorizando, eu começo a fazer realizações. Para quê? Para que esse percentual comece a cair. E se eu continuar aportando em outras classes de ativo que tiver em melhor condição, a tendência é que aqui esse percentual vai cair. Mas quando chega em 15%, eu já faço novas alocações. Para quê? Para equilibrar novamente a minha carteira, para ela atender à média dos 30%. E assim ela vai seguindo.
sempre dentro dessa banda. Então se torna muito mais dinâmico você atuar dessa forma. E a mesma coisa eu vou fazer para todas as demais classes de ativo, trabalhar com o dobro e com a metade. Isso a gente chama de banda de desbalanceamento. Então tem aqui toda a minha metodologia. E qual é a intenção com ela? É diminuir o risco, né? Menos risco. O que mais? Diminuir também a volatilidade, ou seja, não ter grandes altas e baixas na minha carteira, mas também manter a rentabilidade. E sem dúvida também deixar de forma mais automatizada a minha estratégia, né? Ou seja, ter parâmetros claros de como alocar. Então aqui a gente tem uma padronização da forma de investir. E eu sigo isso. É algo que é baseado nas melhores práticas. Vi muitas referências no mundo dos investimentos, as suas formas de alocar, e eu construí essa minha, é a que faz sentido para mim. Espero que você também busque a sua forma de alocar, depender dos seus objetivos, do seu perfil de risco, e você construa a sua própria forma e faça dela o seu guia, o seu plano de investimento.